Números 21, de 4 a 9, diz assim, queridos: Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém. Amados, hoje eu gostaria de falar sobre o caminho que fortalece. Vamos dizer isso? O caminho que fortalece. O que temos em mente quando nós pensamos sobre o caminho que fortalece? Temos em mente uma mudança de paradigma, uma mudança de visão. Porque às vezes só importa ou só interessa quando chegamos, quando cruzamos a faixa de chegada, ou quando nós pegamos um troféu dizendo: olha, eu cheguei, eu conquistei, eu ultrapassei, eu atravessei. Geralmente, especialmente dentro da sociedade em que a gente vive, a sociedade ela é valorizada pelos resultados, pelas conquistas, pelas metas atingidas, pelos objetivos alcançados, de tal maneira que só é valorizado, muitas vezes, só é valorizado quem chega. Mas quem está no caminho, pouco é lembrado. Quem está se esforçando para chegar lá, ainda que não tenha chegado, parece que essa é uma fase da vida que nem se deva mencionar. Mas na verdade, às vezes, o caminho, ele é mais importante do que a chegada. É claro que nós queremos chegar, é claro que nós queremos ultrapassar e conquistar o troféu. Mas há muitas coisas que se processam na nossa vida no caminho. Há muitas coisas que são extremamente importantes na nossa vida antes da nossa chegada. E o que a gente encontra aqui, nessa passagem bíblica, é um povo que está muito querendo chegar, mas não chega e fica impaciente no caminho. Você como pai, por exemplo, você tem um filho estudando, ele está querendo fazer medicina, não passou ainda, você fica ali ansioso, puxa, estuda e não chegou ainda. E um dia desses, estava em casa pensando: Deus quer que eu pense de uma forma diferente. Ele quer que eu aproveite esse momento na vida dos meus filhos, seja para alguém que está estudando medicina, seja para alguém que está querendo entrar numa empresa, seja para alguém que ainda não chegou, mas está no caminho. E eu entendi naquela hora, quando eu estava almoçando, que Deus queria que eu me alegrasse com hoje, que eu me alegrasse e que eu dissesse para as pessoas: você não chegou ainda, mas isso, ou esse período, faz parte da sua vida, e você tem que beber, você tem que comer, você tem que desfrutar. Isso tem que ser uma coisa importante, porque a vida não é só a chegada, a vida é também o caminho. Você pode dizer isso para o seu vizinho? A vida não é só a chegada, é o caminho. É aquilo que acontece. Por exemplo, pouco eu lembro de alguma formatura, de alguma vez em que peguei um certificado para alguma coisa, já tive algumas oportunidades, mas na verdade o que mais está na memória não é o certificado, mas é a convivência, é o dia a dia, é aquela prova difícil, é aquele, olha, talvez, não sei se eu vou passar esse ano. Quer dizer, essas coisas, e a alegria também de ter passado, a alegria de você ter avançado, ou seja, as experiências do caminho, e que às vezes a gente não valoriza. E eu gostaria que você pensasse nisso, de uma maneira especial. Há uma cantora, que até meio sem querer compor, pelo menos a história que a gente ouviu falar, Ana Vilela, compôs uma canção, se não me engano o nome da canção é Trem Bala, e que fala: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si,
é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Tem uma outra coisa que diz: segura teu filho no colo, ou seja, valoriza esse momento. Ele não cresceu ainda, não se formou, não casou, é uma criança. Então o que você faz? Valoriza esse momento. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça os teus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Mais ou menos ele está dizendo o seguinte: aproveita as oportunidades simples da vida. Mas algo que me chama a atenção ainda nessa música: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Vamos repetir essa frase? Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Amém? Será que a gente consegue mudar a nossa forma de pensar? Pastor, o senhor leu uma música que não é evangélica. O senhor está falando de uma música que não é evangélica. Meus queridos, a gente tem que valorizar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Tem muita música que não é evangélica, mas dá um tapa na cara de todos nós. Tem muita música que não é evangélica, mas dá tapa na cara de muitos de nós. Porque são músicas que falam mais da Bíblia, falam mais do que é correto, do que algumas coisas que a gente infelizmente está cantando. Então, para isso daqui eu tiro o chapéu. Porque não é tão somente você chegar no topo, é você valorizar a escalada, é você valorizar os processos que te levam até lá. Se é evangélico ou não, é Bíblia. E todo aquele que viver a Bíblia vai ver os resultados de Deus na sua vida. Independentemente, se ele cumprir os princípios de Deus na sua vida, naquele ponto, ele vai ver as portas de Deus se abrindo em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o povo se impacientou no caminho. E lá no caminho, ele revelou deficiência em 4 áreas. Primeira delas, em relação a Deus. O povo teve que rodear, e na hora em que começou a rodear de novo no deserto, não tinha chegado no lugar que queria chegar, e na hora que começou a rodear, o povo pensou assim: puxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus tirou meu emprego? Por que Deus tirou meu marido? Por que Deus permitiu que meu filho ficasse doente? Por que Deus permitiu essa provação? Por que Deus me faz rodar no deserto e não me permite chegar no lugar certo? Quando a gente fala assim, a gente está revelando não conhecer nada de Deus. Eu sei que nós podemos ter nossos questionamentos. Como humanos e pessoas que vivem pela fé, a gente não vê Deus, então precisa crer em Deus. Mas quando a gente tem determinados questionamentos, como a gente, na condição de pastor, ouve muitas pessoas dizendo: eu não sei o que Deus quer na minha vida, eu não sei porque que Deus permitiu isso, e é Deus, e Deus deu, ou Deus tirou, ou Deus permitiu, ou Deus me afligiu, ou Deus me privou, ou Deus não fez. E vemos então a palavra Deus quase que constantemente. Há uma dúvida, há um questionamento: por que Deus fez? Ou por que Deus não fez? E sabe por quê, queridos? Que às vezes a gente roda e roda e roda no deserto e não chega no lugar que a gente deveria chegar, porque o deserto é um lugar para a gente conhecer a Deus. Diga, o deserto é um lugar para a gente conhecer a Deus. Então esse povo que começa a dizer, esse povo que começa então a murmurar contra Deus e reclamar contra Deus, revela em primeiro lugar que esse povo, quanto mais reclamava de Deus, mais demonstrava a necessidade de conhecer a Deus. Porque no dia em que a gente conhece a Deus, a gente para de reclamar dele. No dia em que a gente conhece a Deus, a gente para de questioná-lo. Se é que a gente vai conhecer a Deus, mas na medida em que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, porque seria muito forte dizer, o dia que a gente conhecer a Deus, com essa nossa cabeça, com essa nossa mentalidade humana,
mas pelo menos na medida em que a gente vai conhecendo alguns atributos de Deus, e que a gente vai aprendendo, isso para mim foi um achado, no dia em que eu percebi que a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita. No dia em que eu conheci que a vontade de Deus para a minha vida é boa, é agradável, é perfeita, eu deixei de ter medo dele. Porque eu tinha medo que alguma coisa que ele quisesse para mim fosse ruim. Eu tinha medo que alguma escolha que ele fizesse para mim fosse alguma coisa que iria me privar de algo, me fazer infeliz, me fazer não ser a pessoa que eu gostaria de ser. Mas aí depois eu fui crescendo no conhecimento de Deus e descobri, gente, Deus me ama a mim mais do que meu pai, mais do que a minha mãe, e Deus me ama mais do que eu consigo me amar. Então o amor de Deus para mim é perfeito, é completo. Então, se me tira o emprego, é porque Ele me ama. Se me impede de que eu namore a pessoa errada, é porque Ele tem a pessoa certa. Por mais que eu esteja apaixonado pela pessoa errada, mas esse Deus que arranca, esse Deus que tira pelas raízes o sentimento indevido, o Deus que abre portas, o Deus que fecha outras, tudo isso que Ele faz é resultado de um amor que eu não compreendo, de um amor incondicional e de um amor que revela uma vontade boa, uma vontade agradável e uma vontade perfeita. Talvez não seja agradável enquanto eu sou dominado pela carne. Então a vontade de Deus não será agradável para mim, porque eu ainda estou na dimensão da carne. Por isso que a vontade de Deus, ou o não de Deus, é como o não de uma mãe que fala para a filha, filha, não, você não vai sair. E então ela faz birra, e chuta, e chora. Por quê? Porque ela está sendo dominada pela imaturidade. Ela não conseguiu compreender o escopo da maturidade e da visão dos pais. Então chora, esperneia, não conhece. Mas quando ela se torna mais adulta, ela vai dizer, obrigado mãe, porque você me disse não naquele dia. Obrigado pai, porque a tua vontade era boa, mas a minha carne e a minha imaturidade não me permitia ver. Então, quando eu comecei a compreender isso, a vontade de Deus para a minha vida é boa, é agradável e ela é perfeita, então eu deixei de reclamar de Deus. Senhor, por que ainda não? Aí comecei a entender, por que ainda não para algumas coisas que tanto desejo ao longo dos anos? Por que ainda não? Não sei, mas eu também não preciso saber. A única coisa que eu sei é que Ele é bom para comigo. E Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. E Ele me conduz por um caminho, e me conduz por um processo. Então no dia em que eu paro de reclamar de Deus, eu consegui vencer o primeiro estágio rumo à terra prometida. Mas em segundo lugar, eles não reclamaram apenas de Deus, eles reclamaram de Moisés. Moisés é a figura humana que revela a cada um de nós o seguinte, que no dia em que nós pararmos de reclamar das pessoas, nós estaremos então dando o segundo passo rumo à terra prometida. O reclamar de Moisés, murmurar contra Moisés, significa que eles não atingiram ainda a maturidade para entender que eles podiam, para entender que não é o homem que me faz infeliz. Sabe quando a gente pensa que tem sempre alguém no caminho da nossa felicidade? Sabe quando a gente acha que tem sempre um inimigo humano, que tem sempre um amigo invejoso, que tem sempre um chefe que persegue, que tem sempre uma autoridade que não me abre a porta? Sabe quando a gente precisa crer e entender e chegar ao patamar de autoridade que não é o homem que me faz infeliz? Eles eram imaturos porque atribuíam a infelicidade deles a um homem e murmuravam contra Moisés. Moisés, por que você me fez isso? Moisés, por que você me tirou? Moisés, por que estamos no deserto? Moisés, por que você exerceu liderança sobre a nossa vida?
Em outras palavras, é o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente sempre está achando que a culpa é de alguém, ou que a responsabilidade está nas mãos de alguém. E que nós somos privados da felicidade, porque alguém, em algum momento, nos privou dessa felicidade. E então nos tornamos prisioneiros das pessoas. Por falta de entendimento. E por falta de maturidade. Quando você diz, não sou feliz por causa do meu marido. Não sou feliz porque meu chefe não me abriu uma porta. Não sou feliz porque alguém me espeta e me espinha todos os dias. E sabe, meu amado, se você não amadurecer em relação a isso, e se eu não amadureço em relação a isso, eu vou precisar dar mais algumas voltas, e mais algumas voltas, até resolver o problema do Moisés nosso de cada dia. Até para a gente chegar ao momento, gente, será que a graça de Cristo na minha vida não me basta? Será que alguém de verdade tem o poder de me roubar a alegria e a realização? Será que de fato algum ser humano tem essa capacidade? E será que realmente eu devo me sujeitar a essa condição? Ou eu devo chamar para mim essa responsabilidade? Não, não é Moisés quem me faz infeliz. Sou eu mesmo. São as minhas frustrações. É a minha falta de maturidade. É a minha falta de liberdade. É a minha falta de entendimento. Não é Moisés. Não é Josué. Entendo, queridos, que Deus queria levar esse povo a uma dimensão de experiência vertical e a uma dimensão de experiência horizontal, sem a qual nenhuma terra prometida seria bênção na vida deles. Então vocês precisam rodear um pouco mais Edom, então vocês têm que caminhar um pouco mais no deserto, até que na relação vertical haja paz, e vocês tenham paz com Deus, e vocês compreendam que a vontade de Deus para vocês é boa, é agradável, é perfeita. Mas é importante de que essa relação não seja apenas vertical, que essa relação seja horizontal, que vocês tenham paz em relação aos homens, que vocês não transfiram as frustrações de vocês para ninguém, que vocês aprendam a serem responsáveis em relação às escolhas de vocês, ao que vocês decidem para a vida de vocês, ao caminho que vocês vão seguir, e parem de transferir responsabilidade para Moisés, para o outro, para o amigo, para a esposa, porque na verdade é isso que o homem faz desde o jardim do Éden. Adão, você pecou? Pequei, Senhor. Por que você pecou? Por causa da mulher que o Senhor me deu. É transferir a responsabilidade para a mulher e é transferir a responsabilidade para Deus. E aí de novo, as duas linhas se estabelecem, a vertical e a horizontal. A gente não suporta a responsabilidade e aí joga para alguém. É a mulher, plano horizontal. E o Senhor me deu esta mulher, plano vertical. Então, meu amado, enquanto Deus for o culpado, e enquanto a mulher foi a culpada, ou os homens foram os culpados, ficamos rodando, e rodando, e rodando, e não entramos. Quem gostaria de entrar numa nova dimensão na sua vida? Quem aqui gostaria? Então, meu amado, tenha paz com Deus no seu coração. E em segundo lugar, não tenha pendência com os homens. Em segundo lugar, ame aos homens, ore pelos homens, perdoe os homens. E não transfira a responsabilidade para ninguém, daquilo que Deus lhe confiou, é a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Não transfira a responsabilidade para a igreja, nem para o pastor, nem para os ministérios. Eu não frutifico porque a igreja onde eu estou não me dá oportunidade. Vou te dar um microfone para você pregar na rua. Vou te dar um microfone para você pregar na praça, até você compreender que o seu ministério é uma bênção.
E que o seu ministério não depende do pastor te ver. Estão entendendo, amados? Mas havia uma terceira área que eles precisavam realmente subjugar. E essa área era a carne. A primeira é Deus. A segunda é o homem. A terceira é a carne. Nossos apetites, nossos desejos. Veja que o motivo da reclamação era o seguinte: não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Olha que coisa. Essa comida miserável que eles estão dizendo, era uma comida que descia dos céus. Era maná, manru, significa, o que é isto? Uma comida diferente, que desce dos céus. Mas eles estavam dizendo, essa comida é miserável, não há pão, não há água. No fundo, o que está no domínio, o que está no controle? A carne. A necessidade de satisfazer o que eu quero. Você já ouviu alguém dizendo, eu não consigo viver sem esse homem? Quando a pessoa diz isso, o que ela está querendo dizer? Que ela precisa satisfazer seus desejos, seus impulsos. Lá em Deuteronômio 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: lembre-se pelo deserto que eu conduzi vocês. Porque por todo esse período, eu permiti que vocês tivessem fome, e eu permiti que vocês tivessem sede, para que vocês compreendessem uma coisa, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Eu te conduzi por um deserto, onde você não tinha aquilo que a sua carne queria, ainda que eu sei que você precisa de pão e precisa de água, mas era uma outra área que eu queria tratar na sua vida, para que você possa compreender que não é só de pão que vive o homem. E esse pão não precisa ser apenas pão. Esse pão pode ser aquilo que eu acho que não posso viver sem isso. Esse pão pode representar qualquer coisa que demonstre a necessidade da carne de satisfação. Pode ser uma pessoa, pode ser um dinheiro, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento, pode ser alguma coisa em que a sua carne diz, não posso viver sem isso. Não consigo me perceber sem isso. E é justamente quando a gente pensa que não pode viver sem aquilo, às vezes Deus nos priva daquilo, porque Ele não quer que nós sejamos escravos nem de uma coisa, nem de outra. Ele quer que nós sejamos livres. Veja que quando Jesus estava no deserto, Ele estava com tanta fome, que Ele olhou para uma pedra, e Ele começou a ver aquela pedra como um pão quentinho, até com a fumacinha subindo, saindo do forno. Isso é tentação. Jesus foi tentado. Ele olhou para uma pedra e ele sentiu o desejo de que aquela pedra não fosse pedra, fosse pão. E o que o diabo aguçou nele? Por que você não transforma essa pedra em pão? E Jesus se lembrou de Deuteronômio 8, que diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Nem só de pão viverá o homem. Então essa pedra pode continuar sendo pedra. Esse desemprego poderá continuar sendo desemprego por um determinado tempo, até que eu entenda que a minha provisão vem dEle. É Deus quem faz, é Deus quem se move. Então, pelo tempo necessário, a pedra vai continuar sendo pedra, não vai ser pão. Porque eu preciso aprender no deserto da vida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E então, na hora em que você chega a esse patamar de maturidade, você pode dizer para a sua carne, e você pode dizer para a sua alma, eu posso viver sem isso.
Eu posso viver sem essa bebida. Eu posso viver sem essa imagem pornográfica que tanto a minha alma deseja, ou tanto a minha carne quer. Eu posso dizer não. Eu posso dizer não a isso que todos os meus poros anelam, que toda a minha corrente sanguínea almeja, deseja. Eu posso dizer não para isso. Então, na medida, queridos, em que eles estão dizendo exatamente isso, reclamam contra Deus, reclamam contra os homens, e revelam que o motivo da reclamação é porque a sua necessidade não está sendo suprida, a sua carne não está sendo alimentada. Então, o deserto ainda será uma bênção na sua vida por mais um tempo. Eu sei que o Senhor dará entendimento acerca disso, mas são as áreas da nossa vida. É a relação vertical, é a relação horizontal, mas é a relação também pessoal, a carne, meus impulsos, meus desejos, o que eu quero, mas que se contrapõe ao que Deus quer para mim. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Os dois são inimigos, são adversários. Se eu quero realmente a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso dizer não para mim mesmo. Não para os meus apetites carnais. Amém? Mas em quarto lugar, porque eu falei que eram 4 áreas em que o povo precisava de tratamento. Primeiro em relação a Deus, segundo em relação aos homens, terceiro em relação à própria carne, mas em quarto lugar, em relação às serpentes. Em relação às serpentes. As serpentes são figura de Satanás. Quando eles reclamaram contra Deus, reclamaram contra os homens e manifestaram que a carne estava no governo de suas vidas, qual que é a consequência imediata? Serpentes. Entenda bem, queridos, porque às vezes nós entendemos mal acerca de Deus. O texto fala, Deus enviou serpentes. E é muito comum você ver expressões semelhantes, especialmente no Antigo Testamento. Deus enviou serpentes. Quem não entende direito, fica meio chateado com Deus. Como é que Deus pode mandar serpente? Fica meio assim, né? Estava dando aula quinta-feira, e meio assim, a classe estava uma bênção, cheio de gente e tal, mas eu estava olhando assim para algumas pessoas, e a impressão que eu tinha é que estava saindo fumacinha da cabeça, porque a gente estava falando de algumas coisas que talvez demandasse um pouco mais de caminhada para poder entender Deus, porque senão o pessoal fica meio achando, puxa, Deus é assim? Deus faz assim? Deus manda serpentes? Amados, as serpentes são consequência natural da quebra das leis de Deus na nossa vida. Não quer dizer que Deus queira o nosso mal e envia as serpentes. As serpentes são consequência natural do quê? Minha relação com Deus quebrada, minha relação com os homens quebrada, e a minha carne no governo da minha vida, meus apetites aflorados. Consequência natural, serpentes, abrasadoras, ou seja, veneno espiritual para a nossa vida. Consequência natural. Quero te dizer uma coisa, meu amado, que às vezes os abismos vão chamando outros abismos. A gente começa numa pequena indisposição em casa, não controla, não refreia, daqui a pouquinho você já está falando alto, já está além do normal, e daqui a pouco você percebe aquele ambiente que poderia ser um ambiente de harmonia, de alegria, passa a ser um ambiente tumultuado, e dali para feridas emocionais, e dali para um outro nível, a gente não vê. Mas o que na verdade está acontecendo ali, é que as serpentes estão num ambiente
totalmente propício. Ela se sente à vontade no ambiente da gritaria, da desonra, do desrespeito. Se sente à vontade nos ambientes da imoralidade. Se sentem à vontade nos ambientes da falta de respeito, de amor. Então, enquanto essas serpentes vão se sentindo à vontade em nossa vida, é mais um sinal de que o deserto ainda será uma bênção por um determinado tempo. Por isso que a carta aos Efésios, quando termina dizendo, olha, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando Paulo termina esta carta de Efésios, dizendo do grande conflito espiritual, para terminar da forma como ele terminou, vai desde o primeiro capítulo e vai vendo um caminho de unidade, de amor, de respeito, de perdão, de harmonia familiar. Vá percebendo como ele vai construindo um caminho onde ele vai fechando as brechas dos relacionamentos, onde ele vai construindo uma relação familiar, harmoniosa e uma relação entre os irmãos abençoada, para chegar no último capítulo e dizer, depois de tudo isso, põe a sua roupagem da justiça, da verdade, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade espalhadas nas regiões celestes. A nossa luta é contra estas serpentes invisíveis e que encontram espaço na nossa vida. Primeiro, a partir de uma relação com Deus quebrada. Segundo, a partir de uma relação com o outro quebrada. Em terceiro, por causa da carne imperando. O que importa é o que eu quero, o que eu desejo, que meus apetites sejam satisfeitos. E aí, queridos, é inevitável que venham as serpentes. Mas qual é o caminho para se sair desse contexto? Em primeiro lugar, arrependimento. Porque quando o povo começou a ver tanta gente morrendo por causa daquelas serpentes, e morria por quê? Porque não queria reatar com Deus, não queria reatar com o próximo, e não queria subjugar a carne, por isso morreram das serpentes. Infelizmente, tantas pessoas ouvem, mas nunca se reconciliam com Deus, nunca perdoam o próximo e nunca subjugam a carne. E como consequência, quando são envenenadas por esse veneno mortal do diabo, acabam morrendo. Mas os outros que não morriam, tiveram temor, e disseram, não, eu não quero esse tipo de vida para mim, eu me arrependo. Eu não quero viver essa desarmonia, essa desgraça na minha vida, eu não quero viver dessa forma. E então o que fizeram? Eles se arrependeram. E disseram, Moisés, ora por nós, não queremos morrer, não queremos viver esse tipo de vida. Então eles se arrependeram. E o caminho é arrependimento, meu amado. Arrependimento. Mas em segundo lugar, o caminho da restauração, além do arrependimento, é a fé. Porque Deus deu uma orientação para Moisés. Moisés levanta uma haste e confecciona uma serpente de bronze e coloca no topo dessa haste. E todo aquele que olhar para esta serpente de bronze será curado do veneno das serpentes. Por que serpente de bronze? Porque essa era uma figura de Jesus na cruz. Lá na cruz, Jesus se fez pecado por nós. Lá na cruz, Jesus permitiu que o veneno da serpente que havia nos contaminado fosse transferido para a vida dele. E se cumpriu a profecia de Gênesis 3,15, que a serpente morderá o calcanhar, embora calcanhar sarado,
pisaria na cabeça da serpente. Mas lá na cruz, Jesus foi mordido pela serpente. O veneno do pecado passou para ele, não de pecado que ele tenha cometido, mas do nosso pecado. O veneno mortal passou para Jesus. Por isso que a figura é: confecciona uma serpente de bronze e coloca no topo desta haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze. Bronze é sinônimo de redenção. A redenção por meio do sacrifício de Jesus. Olha para a serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado do veneno. Então, em outras palavras, olhe para Jesus, ferido pelo nosso pecado, envenenado pelo nosso pecado. E então o veneno que era sobre nós é transferido para ele. Todo aquele que havia sido mordido por serpente e que estava para morrer pelo veneno, olhando pela fé para a serpente de bronze, era curado do seu pecado. Então, meu amado, o que eu quero dizer aqui é isso: é que por contaminação de uma relação com Deus quebrada, relação com os homens quebrada, carne imperando, e as serpentes vindo como consequência dessa desarmonia, qual a saída? Primeiro, se arrependa. Em segundo lugar, creia. Olhe para a cruz. Veja Jesus morrendo na cruz por causa do veneno que estava te matando, mas que recaiu sobre ele. E na hora em que você contempla isso pela fé, então esse veneno que estava te matando, do ódio, da amargura, da inveja, dos ciúmes, da gritaria, da blasfêmia, da incredulidade, esse veneno recai sobre Jesus na sua experiência pessoal. E você é curado. E Deus te cura. E Deus te abençoa. E Deus ministra sobre a sua vida. Amém? Essa serpente de bronze, ela era apenas uma figura da cruz. Mas infelizmente as pessoas não entendem essas coisas naquela época, não entendiam essas coisas. E aí passaram a adorar essa serpente de bronze. Não entenderam o significado espiritual, não entenderam que ela apontava para Jesus, e começaram a atribuir a essa serpente um poder mágico e um poder de idolatria, de tal maneira que o rei daquela época teve que destruí-la, porque ela passou a ser um objeto de culto e um objeto de idolatria. Mas se cada um de nós entender o significado espiritual, e hoje, no dia de hoje, olhar para Jesus, esse veneno que está te matando recai sobre ele, na sua experiência do dia de hoje, pela fé. Vamos orar então em cima disso? Eu queria lhe convidar a vir aqui à frente. Vamos ter um momento de oração e agradecer ao Senhor por sua palavra. Na verdade, queridos, tudo isso é uma resposta para a pergunta: por que precisamos do caminho? Por que precisamos do caminho? Por que precisamos do deserto? E respondendo a essa pergunta, porque é no deserto que eu conheço a Deus, porque é no deserto que eu passo a amar os homens, e respeitar os homens, e orar pelos homens, e deixar de transferir para os homens a responsabilidade pela minha alegria. Porque é no deserto que eu mortifico a minha carne, é no deserto que eu aprendo a viver sem pão, é no deserto que eu aprendo a receber alguns nãos para a minha vida, é no deserto que eu aprendo a deixar de ser uma criança mimada, de ser imaturo, é no deserto que eu mortifico a minha carne, é no deserto que eu aprendo a pisar na cabeça das serpentes.
Ao invés de ser envenenado por elas, é no deserto que eu aprendo a subjugar o poder do diabo na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Então, se o diabo está pintando e bordando na sua casa, eu quero hoje te dizer, em nome de Jesus, que cabe a você pisar na cabeça da serpente, ter o discernimento espiritual e não permitir mais que o inimigo venha fazer esse desaforo na sua casa e na sua família. Você vai colocar o diabo debaixo dos seus pés, subjugando a sua carne, amando os homens, perdoando os homens e restaurando a sua comunhão com Deus. E o diabo não lhe tocará, em nome de Jesus. E isso acontece por meio do arrependimento, por meio da fé e do entendimento do que significa a cruz do Calvário na nossa vida. E é assim que nós estaremos orando nesse momento. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por esse momento precioso. Momento em que a tua palavra é pregada, é anunciada. E nesta hora, Pai, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão por todas as vezes em que, mesmo não tendo falado contra ti, mas te questionamos no nosso coração. Questionamos o teu agir, questionamos o teu mover, questionamos o teu tempo. Achamos que o Senhor, chegamos a achar que o Senhor não se importava com a gente, não nos amava. Nós queremos te pedir perdão por isso. Nós nos arrependemos também, Senhor, quando nos iramos contra as pessoas, quando levantamos calúnia ou no nosso coração ficamos amargurados com as pessoas que de alguma forma passaram por nós. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Senhor, perdoa, nós também te pedimos perdão por todas as vezes em que permitimos que a nossa carne falasse mais alto, os nossos desejos, os nossos apetites carnais estivessem no controle da nossa vida. Te pedimos perdão por isto, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos perdão também, Senhor, quando nós permitimos e quando nós escancaramos as portas da nossa vida e da nossa família para que estas serpentes entrassem, serpentes da violência, serpentes da sensualidade, da imoralidade, serpentes da avareza, serpentes da cobiça. Oh Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que estes venenos passaram pela nossa corrente sanguínea para nos matar, para nos oprimir. Mas hoje, Senhor, nos levantamos arrependidos e olhando para a cruz do Calvário, porque todo aquele que olha para a cruz do Calvário olha para Jesus, que levou nossos pecados, que se deixou envenenar por causa do veneno que estava nos matando. Obrigado, Jesus, porque lá na cruz do Calvário o Senhor se fez pecado por nós, para levar a nossa culpa e a nossa condenação. Por isso hoje somos curados, somos sarados em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida. Oh Senhor, recebemos do Espírito de vida, recebemos do Espírito de restauração, recebemos do Espírito de renovo, recebemos hoje em nome de Jesus, porque olhamos pela fé, olhamos arrependidos, olhamos pela fé, nos apropriamos do sacrifício de Jesus. Por isso, Senhor, obrigado pelos desertos da nossa vida, porque é o caminho que nos faz fortes, é o caminho que nos fortalece. Obrigado, ó Pai, obrigado, 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 Senhor.